Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre o inevitável reboot e como que os fãs vão receber isso. Muito fã, não vai conseguir digerir isso logo de cara, porque tem muita gente que gosta muito dos atores, gosta das ideias antigas e tal, mas é uma coisa que é meio que, como que eu posso dizer? É meio que você precisa digerir, sabe aquela coisa que você precisa superar e seguir em frente. Porque se você é realmente fã da DC, você sabe disso, tá ligado? Nesse começo o James Gunn vai sofrer muito hate, está sofrendo hate. Muito fã em várias páginas já desistiu da DC, que eu acho muito hilário isso, né? Tipo, até que se saia um primeiro trailer do novo Superman, até que se saia um primeiro trailer de um novo Batman, do Lanterna Verde, né? Aí vamos ver quem realmente desistiu da DC. Agora, o que o James Gunn fez foi dar um aviso pra todo mundo. Tipo assim, ó, esse é o ator que vocês mais gostam, então ele não vai trabalhar comigo. Então, tipo, isso já deixou muita gente chocada, né? E não só por causa disso, porque ele tinha anunciado o retorno, tinha 2 meses, ou menos de 2 meses, e logo depois de anunciar que ele voltou, ele foi cortado dos planos. Até porque, mano, quem trouxe ele de volta... Primeiro que assim, era pro Henry Cavill voltar antes disso daí. Não era pra voltar em Adão Negro, era pra ele ter voltado bem antes, né? Ter voltado, sei lá, no Shazam, inclusive, ele deveria ter aparecido, né? Já isso em 2019. E aí adiaram o retorno dele, 2022, final aqui de 2022. Volta em Adão Negro com o aval aí da Peneb e o Michael De Luca. E aí o The Rock conseguiu trazer ele de volta, encheu o saco da Warner Bros. Conseguiram acabar com o mandato do Hamada, que não queriam o Henry Cavill de volta. Ele tinha outros planos de reescalar o Superman. E aí, o que acontece? Ele volta aqui, só que numa gestão anterior ele voltou. Então ele volta numa gestão condenada, né? No universo condenado. Quando o James Gunn e o Peter Safran assumem a DC, o que a cabeça de produtor e diretor pensa ali na hora? Preciso começar um universo de novo. Porque, tipo, não é 2, 3 filmes que deram errado. E mesmo que fosse, se fosse 2, 3 filmes que tivesse dado errado, provavelmente ia ter um reboot também. Porque a gente vê isso em Hollywood a rodo, né? 1 ou 2 filmes dão errado, faz de novo. Tipo, depois de muito tempo eles vão lá e recomeçam aquela franquia de uma outra maneira, com outro diretor, outras ideias. Quando eles olharam pra franquia e viram o tamanho do fracasso que foi o DCU, né, DCEU, eles caíram na real de que não tem como continuar esse universo, né? O próprio James Gunn, quando ele chegou na DC... Eu acho que ele já se tocou de tudo isso. Porque ele, antes de assumir a DC, ele dirigiu filme e série na DC. Então ele viveu lá dentro, ele, tipo, teve o contato com o Hamada, né? Então tem essas coisas todas. O lance de trocar os atores é uma coisa super natural em Hollywood, né? A gente não tá falando aqui de um caso específico da DC, não. Os atores de Hollywood, quando eles estão numa franquia que não dá certo, eles simplesmente são trocados por outros atores que venham um tempo depois pra continuar essa franquia, porque é um ativo financeiro, né? A DC é um grande ativo financeiro da Warner Bros. E não tem como você parar de fazer esse tipo de filme. Os filmes da DC, filmes super-herói no geral, não vão parar de ser feito. Já vi gente falando que filme de game vai substituir os filmes dos heróis. Cara, discordo 1000%. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu acho que os personagens de quadrinhos são maiores que os personagens de games, mas isso é um assunto para outra discussão, tal. Acho que eu nem pretendo entrar muito nessa discussão, mas é só a minha opinião. Agora, o que está sendo feito aqui na DC é passar a régua e começar tudo de novo, porque eles precisam dar novos ares para essa franquia. Se você pega o DCU, ele é um grande Frankenstein, né? Porque ele começa com o Snyder, aí entra a Warner Bros, tem uma super intervenção da Warner, aí vem o Hamada, aí começam os filmes isolados, tipo, eles não sabiam trabalhar a franquia, o que é uma coisa muito absurda, porque eles deveriam ter o mínimo de planejamento. A Warner Bros, né? Tipo, eles deveriam ter o mínimo de planejamento, tipo assim, qual que é os personagens mais famosos que a gente tem aqui? Beleza, então faz o filme deles. Mesmo que não tivesse conexão nenhuma, nada. Não é difícil os heróis da Liga da Justiça darem certo. Você faz um filme do Batman, você faz um do Superman, você faz uma da Diana, você faz um do Flash, um do Lanterna. Você vai fazendo um Aquaman, não vai pro segundo filme e tal, tipo... E aí, velho, quando eles tiverem os filmes todos, você faz a Liga da Justiça. E, porra, a Warner Bros. Queria fazer com os mesmos atores a Liga da Justiça 2, que não era a Liga da Justiça 2, né? Que nem o James Gunn fez aqui com o Esquadrão Suicida. Eu falei isso num vídeo. Simplesmente só contar uma nova história. O que, putz, pra mim, essa era uma coisa muito melancólico de pensar, né? O próprio Man of Steel 2 seria com o Brainiac, né? Que eles estavam escrevendo o filme e tal. Mas assim... Quando o James Gunn assume junto com o Peter Safran, ele entende que ele precisa criar uma franquia de muito sucesso. Como ele teria a melhor oportunidade de fazer isso? Reciclando esse universo, continuando com os mesmos atores, fazendo novos filmes, novas histórias, assim como ele fez com o Esquadrão Suicida? Não.
na minha opinião, ele tomou a decisão correta. Primeiro, você assumir que deu tudo errado. Isso é bom, porque você tá assumindo pra todo mundo que deu errado. Você pega e começa algo novo. Pra você não ter que ficar explicando nada, não ter que ficar, tipo, sabe, atrelado a fracassos. É simplesmente uma nova franquia. Ali você vai ter direito de errar, de acertar, de acontecer um monte de coisa. O começo é conturbado por conta da saída dos atores. O que eu acho tosco, porque assim, quando você tira os atores, é sinal do quê? Que esse universo não deu certo. Por mais absurdo que possa parecer uma ideia do tipo assim, olha, vamos supor, o Aquaman 2 faz 1 bilhão de bilheteria. Aí eles chegam lá na Warner e falam assim, tá vendo esse ator aqui, o James Wan e tal? A gente não vai continuar essa franquia. Essa franquia bilionária, a gente vai pegar esse ator e vai trazer pra cá, talvez, e fazer ele virar o Lobo, outro personagem. A gente vai continuar uma outra franquia aqui, tipo, que não tem nada a ver com essa franquia que vocês estavam fazendo. Então, muita gente fala assim, pô, mas será que a Warner Bros. Não pode ficar com Aquaman? Não pode ficar com o Flash, criar uns filmes isolados? Tipo, a Warner já tem uns filmes isolados, né? Tipo o Joker e tal, tem aí esse lance do Constantine 2, que é um filme que eu não tenho a menor vontade de assistir. O DC Studios é pra você unificar todos os heróis, né? E um só universo. Tem também divisões, né, dentro do DC Studios. Porque, por exemplo, The Batman faz parte do DC Studios, só que ele é um filme que vai continuar sendo isolado. Isso é bem legal, espero que tenham outros assim. Porque a DC é assim nos quadrinhos, ela é assim nas animações. E ela, assim como nos games também, por exemplo, o universo compartilhado de games da DC é a Rocksteady que tá fazendo. A Monolith e a Warner Montreal faz outro tipo de universo. Até porque se você faz só uma coisa, só um universo, só tipo uma estrada pra percorrer, você tá meio que limitando as coisas, né? Por isso que é legal você ter 2 Batmans e tal, 2 Coringas, provavelmente, que tem o Coringa do Joaquin Phoenix também, que faz parte aí da Warner Bros, né? Ele não tá dentro do DC Studios. Mas tem o lance aqui que é importante falar, que é o seguinte. Quando o James Gunn assume o DC Studios, ele já sabe de tudo isso. Ele já sabe que ele vai ter hate dos fãs. Ele já sabe que o Zack Snyder tem um monte de fã. Os fãs americanos do Zack Snyder são piores do que os brasileiros. Bem piores. Tipo, mano, é impressionante. Ele sabe, por exemplo, que no começo ele não vai ter tanta margem pra erro. Não só com os fãs da DC, mas sim com a Warner. Porque essa é uma coisa que a Warner nunca fez, né? Você pegar uma marca tipo a DC Comics, transformar num estúdio isolado dentro da Time Warner ali e tal, da Warner Bros. Discovery, criar um estúdio próprio, né, com a marca DC Studios e tal, e você fazer essa franquia funcionar. A Warner nunca fez isso, é um teste isso daí. Não só um teste, mas como é uma revolução dentro da DC, porque a DC fazia muito parte da Warner, então tinha muita gente dando pitaco, né, tipo, diretor tomando conta da franquia, ator, sabe? Tinha tudo isso. Agora não, são pessoas que estão focadas na DC. Então isso é uma coisa nova pra Warner. É uma coisa que os primeiros anos, os primeiros filmes, precisam dar certo. Não que tenha mudado tanta coisa assim. Você tá continuando fazendo filmes da DC, como você sempre fez a vida toda. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. A diferença é que esse estúdio que faz os filmes da DC pra você lucrar, que é a Warner Bros. Que banca os filmes da DC, é um estúdio que está sendo isolado aqui dentro da sua própria franquia. Então o James Gunn está ciente de tudo isso. Agora, o que ele mais deve estar preocupado é em escrever um grande roteiro pro Superman, achar um novo Batman, achar uma nova Mulher Maravilha, porque é evidente que tudo isso aí acontecendo, ele vai ser muito mais cobrado pelos fãs. Talvez a Warner Bros., até a própria Warner, eu acho que vai cobrar ele do tipo assim, mano, vamos supor que saia todos os atores, né? Que isso é uma coisa que não tá 100% garantida, mas já foi meio que insinuada lá no The Hollywood Reporter, né? Tipo assim, eles sabem. Você tem que ler a matéria inteira pra entender o contexto, né? Eles não chegam a falar que vai ter um reboot, mas eles falam que tipo, é sensível mexer nessa franquia, nesses atores, da era Snyder e tal. Lembrando que o James Gunn, quando ele assume com o Peter Safran, ele não escolheu nenhum desses atores. Os atores que ele escolhe, ele não escolheu nem a Margot Robbie, né, que deu super certo como Arlequina. Ela já tava lá. Ele escolhe os atores que interpretam o Esquadrão Suicida dele de novo, assim, tipo John Cena e tal. Mas aí, quando ele chega aqui na DC, ele já tem um monte de ator, que tem um monte de fã, e alguns filmes de sucesso, Mulher Maravilha, Aquaman. Então ele sabe de tudo isso. E é muito louco porque assim, o Zaslav deve ter dado uma super carta branca pros dois, deve ter com certeza aprovado o plano dos dois, e esse plano tá começando a ser colocado em prática. O Henry Cavill já é o começo desse plano, né? Do tipo assim, não queremos esse Superman, queremos outro ator, queremos um ator mais jovem, queremos trabalhar o Superman do começo, né? O que eu acho fundamental para esse universo de 10 anos, principalmente o Superman, né?
Ele precisa ser o maior herói do cinema, eu já falei isso aqui. Espero que o James Gunn consiga fazer isso, não só ele, né? Porque, beleza, ele vai escrever o roteiro e tal, mas quem que vai dirigir? Ele não vai fazer tudo sozinho, tá ligado? Eu não sei nem se ele quer dirigir o filme do Superman. Talvez ele esteja escrevendo o roteiro, assina o roteiro do filme, mas ele dá pra um outro diretor que ele acha que vai ter capacidade de fazer esse filme. Ele vai fazer outro filme, talvez ele queira fazer um filme de outro, sei lá, de outro personagem e tal. O começo é conturbado e o que os fãs precisam entender é o seguinte: tudo isso que tá acontecendo é pra um bem maior. É pra uma franquia super especial, lendária, de super-heróis lendários e vilões dar certo no cinema. Então eles precisam sacrificar algumas coisas pra isso acontecer. Porque não é simplesmente você vir aqui, vamos continuar o universo, fazer vários e vários e vários novos filmes, de repente começar a conectar as coisas. O grande público, presta atenção no que eu vou falar, não só a comunidade nerd, os dois tipos de pessoa, né? Tem os nerds e tem o grande público. O grande público não tem hype pra ver o Superman nem o Batman, a não ser que apresentem coisas novas pra eles, né? E seja uma coisa bem falada, o marketing funcione, o filme seja bom. O público nerd, idem. A galera sabe que esse universo DC deu errado. Então, um ou outro filme vai ter hype, tipo The Flash, tipo Aquaman, vai ter hype. Esses filmes, eles vão fazer seu dinheiro. Mas é diferente do que seria se fosse tudo planejado. Se é tudo planejado, você tá ligando um filme no outro, você tá mostrando uma grande história, você tá chamando muito mais a atenção da galera. Então, você tá criando aqui, por exemplo, uma franquia agora, que daqui a 5, 4 anos, já é pra ela tá brilhando nos cinemas e nos streaming da vida, porque assim, essa franquia ela não vai ser construída só com filmes. Vai ter filmes, séries, mais animação e games que eles falam. Só com filme e série, em 4, 5 anos, você vai ver um monte de personagem introduzido e vários conteúdos pra você ver. Não necessariamente vai ser 4 filmes, 4 séries todo ano, não é isso, mas vamos supor que seja 3 filmes e 2 séries todos os anos. Faz as contas de quantas personagens podem aparecer, o quanto de conteúdo não pode ter nesse tempo todo, até pra você juntar uma Liga da Justiça depois. Então, eu acho que em 3, 4 anos... com esses conteúdos, você conseguir manter a grade de lançamento, que isso é muito importante. Não é só você prometer o filme, você tem que prometer entregar o filme, a qualidade e ainda por cima manter e cumprir a sua agenda com os filmes. Não pode ficar adiando o filme, não pode ficar cancelando o filme. Acho que cancelar, aconteceu com o Batgirl, foi um caso específico, mas adiar o filme, a Warner faz muito isso, né? Só que agora, na gestão do DC Studios, eu acho que pode ser muito diferente. Então, ano que vem, por exemplo, o Zaslav falou que vai ter 4 filmes mesmo. E tá aí, ninguém adiou nada, tá? Por enquanto é os 4 filmes. Pra mim, os 4 filmes têm que ser lançados mesmo, já era, tá ligado? A não ser que, por um acaso, com o alinhamento dos planetas, o James Gunn fala, não, ó, esse filme aqui precisa ser o primeiro filme do meu universo, então vamos pôr ele lá mais pra frente. Acho que isso não vai acontecer, tá ligado? Acho que tudo isso, esses 4 últimos filmes que vai ser lançados aí, eles vão ser os 4 últimos filmes mesmo. Esses 4 últimos filmes, eles vão assumir pra você o seguinte: existia todo mundo no mesmo universo, literalmente, só que esse universo não se conecta, ele não teve um plano, então vocês só vão ver os filmes solos e acabou. Tipo, o Flash é um evento, beleza. Se isso é um evento, beleza, deixa os heróis lá aparecer. Não vai ter uma explicação, esse universo acabou, não vai ter essa explicação. A explicação vai ser o começo do DC Studios, do DCU, com o filme do Superman, do Batman, da Diana. E é isso, não tem que ficar explicando nada que deu errado. É tipo assim, seguir em frente. É só isso que a DC precisa no momento. Os fãs vão reclamar muito, vão hatear muito o James Gunn, vão hatear os atores demais. Nossos atores, mano. A galera que vai entrar, o novo ator que vai ser o Superman, ele vai ser muito hateado. Mas assim, eu acho que assim, depende também de quem foi escalado, né? Mas ele vai sofrer o hate de qualquer jeito. Ele vai sofrer o hate porque pra muitas pessoas o Henry Cavill é Deus. Ele não tem defeitos, 0 defeitos. Então ele era o cara que era pra ser melhor que o Christopher Reeve. Tem gente que pensa que ele é o melhor Superman do cinema. Isso pra mim é assustador, tá ligado? Mas assim, eu não vou comentar sobre essas pessoas. Mas no começo vai ter um conflito bem grande aí. James Gunn, fãs, DCU e personagens e atores. Os atores novos, nossa senhora. Eles vão ser muito julgados fisicamente, né? E não pelos trabalhos deles. O que é... putz, é uma merda. Porque às vezes a pessoa não conhece o ator ou a atriz e julga porque, não gostei, porque ela não é, sei lá, loira, tá ligado? Então achei uma merda. Ninguém vai lá atrás do trabalho da pessoa pra julgar, sabe? Então, acontece muito isso, fanbases, no geral, são muito chatas. Mas escreve aqui embaixo nos comentários sua opinião, como que você vai digerir tudo isso, se isso realmente acontecer. Porque a gente vai começar a ter um monte de notícia agora nesse final do ano, começo do ano que vem. Tipo, mano,
Quase toda semana tem notícia da DC, é impressionante. O James Gunn twitta alguma coisa lá, tal, enfim. Mas na minha opinião, eu sou um cara que eu quero muito o reboot, mas tira todos os atores, todos. Eu quero muito esse reboot, eu quero que esse reboot aconteça o mais rápido possível. Começar logo o DCU, DC Studios ser inaugurado, começar a mostrar os planos, o que eles planejaram. Tô muito curioso para saber o que eles planejaram logo nesse início de universo, que vai ser conturbado por conta dos fãs. Talvez tenha uma cobrança da própria Warner no James Gunn e no Peter Safran, mas acredito que o Zaslav sabe de tudo isso. Não à toa foi ele que deu o cargo pros dois, ele que deu carta branca pros dois, pelo que parece aqui é carta branca. Mesmo o sucesso dos filmes do ano que vem, eu acho que ele já tá ciente de tudo isso, do que eles querem fazer. Com certeza ele tá ciente, eles mostraram o plano pro Zaslav. Então, se ele apoiou e já começou aí a tirar os atores, é porque algo precisa ser feito para coisas boas do futuro acontecerem. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.